professor presidente da FINEP, Emanuel, falando sobre o pé de meia no 26º encontro simpósio de ensino de física em Niterói. Ele já falou sobre o curso das avaliações da ENAD. Estamos chegando. Blog Ciências da Educação, editado pelo professor Rafael. Viabilizar essa concessão de cursos para estimular a transferência, porque um professor, uma área que não tem professores de física, aí o professor se candidata para ir nessa área, ele vai receber uma bolsa como adicional de remuneração durante 2 anos. Então é um incentivo para o professor se deslocar para municípios onde não há professor. Agora, eu digo que ainda há detalhes a serem equacionados numa norma específica, porque não necessariamente nós estamos numa situação de deslocamento do município. Muitas vezes pode ser até dentro de uma região metropolitana mesmo, em que se tem carência de professores especializados. Então, esses detalhes operacionais não estão resolvidos. Aqui, negociações que precisam ser feitas, porque os destinatários desses incentivos são as redes estaduais e municipais. E, na verdade, são aquelas que serem beneficiadas por meio desse tipo de incentivo. Em vários países você vai encontrar esse mecanismo, né? Algumas redes têm também uma remuneração mais elevada para quem assume uma posição de ensino em alguns lugares que tem mais difícil acesso. Já muitas vezes você vai encontrar esse tipo de incentivo. O incentivo, no momento, é para Blog Ciências da Educação, editado pelo professor Rafael. Assumir uma posição numa especialidade em que há carência de professores. Imagino que vocês conheçam um diagnóstico muito importante da situação presente no país, que é o percentual de professores que atuam em prol daquilo que pode ter se formado. Em algumas áreas, o percentual de professores, no caso da física, que estão formados em física, ele é talvez mais baixo. Não vou arriscar um número, não, porque posso estar muito errado, mas há áreas em que a formação adequada ao ensino de uma determinada disciplina é bem menos frequente do que em outras áreas. Né? E a física é certamente uma delas. Há a questão clara de que esses incentivos venham a incidir nas taxas de conclusão. As taxas de conclusão da física são dramáticas. É uma formação de professores própria do setor público, não é um curso oferecido pelo setor privado, e nós estamos formando 20% das vagas. Se tem 100 vagas, forma 20. Então aí é um tema de reflexão das nossas universidades e institutos federais, que são também os mais. Nós também temos as públicas estaduais, que também têm importância, mas é muito baixa a taxa de conclusão. Aí tem que ver se qual é o papel da mecânica quântica, né? Porque a mecânica quântica é muito, às vezes, assustadora. Eu acho que é uma discussão importante qual é o currículo da formação de professores físicos. Como já fui pró-reitor da minha universidade, já fui no departamento de física para discutir isso. Não vou dizer que eu apanhei, mas foram todos muito gentis. Mas o departamento de física tem ideias fortes, afinal, que é necessário para se formar um professor de física. E normalmente essas ideias fortes não são muito convergentes com os interesses e necessidades dos candidatos a professor de física. Eu sou professor da licenciatura na Faculdade de Educação aqui com o Paulo. Né? E eu tenho 4 alunos, 5 alunos antes de ir para o INEP, eu ia dar aula aqui, tinha 2, 3 filhos, eu dou psicólogo por ano. Aí, a minha primeira pergunta, obviamente, é quem quer ser professor? Né?
Então, o processo seletivo ao longo do curso de física é tão assim, ajustado, que não só chega pouca gente, e quem chega são aqueles que não querem ser professor, porque você tem que tirar do segundo diploma, sabe? Essa é mais ou menos a lógica. Então, eu acho que uma das questões importantes que nós vamos ter que enfrentar é uma discussão sobre currículo e uma discussão sobre o recrutamento. Quer dizer, a universidade recruta estudantes. Isso para a minha universidade, para a nossa universidade, você tem uma discussão ainda muito pouco elaborada sobre que estudantes você quer recrutar para os cursos de licenciatura. Então ficam na base de uma atratividade, né? Sem esforço de atrair quem efetivamente tem interesse. Poderia conhecer melhor essas oportunidades de formação. Você tem uma bolsa para licenciado, cria uma oportunidade para a universidade falar nas escolas de ensino médio. Nas escolas de ensino médio que reúnem possíveis candidatos à profissão docente. Tem. Porque aqui nós temos um curso adequado aos interesses de vocês, às necessidades do país, e temos uma bolsa que assegura condições de formação. Enfim, é um trabalho, né? Mas vale a pena discutir. A minha brincadeira de debate de física, porque eu fiz essa reunião mesmo. Toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro de entrar no departamento de física da nossa universidade para discutir. Não anda muita discussão. Bom, eu não falo demais, hein? Ó, vou dar essa aqui. Não, eu ia entrar no PowerPoint, porque o PowerPoint funciona de jeito que eu vou numa sinalização de risco. A gente convida que vocês vão no PowerPoint. Aí eu falo, não uso o PowerPoint, mas pelo menos eu já viu como eu preparei um PowerPoint para amanhã. Fica para vocês. Eu sou Manuel. Bom dia, eu estou acabando de chegar do meu mini curso Métodos Alternativos em Mecânica Quântica. É preciso pensar muito, né, professor? Manuel. Mas essa questão de bolsa na licenciatura, eu tenho reclamado lá na UFCG e não resolveu. Foi criado o campus mais belo do Nordeste, o UFCG Cuité, desde 2006. Quando? Em 2006, eu estava no Em 2006, a inauguração. Hoje é o mais belo. Tem laboratório de física, ambiente de professores, planetários, muito organizado. Mas uma gaiola bonita que não dá de comer a canário. Olha mesmo, eu estou lá há muito tempo, né? Desde 2007, começou em 2006, 13 professores, a maioria não consegue a bolsa de iniciação científica, andam assim, sempre são os mesmos. Como? Coloca em pé de igualdade de engenharia elétrica com mestrado, doutorado e pós-doutorado com mais de 400 bolsas, o currículo desse tamanho. E aí, na avaliação, olha só para o currículo. Eu consigo porque eu tenho feito muito esforço, né? Esse professor, desde a UFRJ, doutorado em física em 2 anos e 3 meses. Vocês não contam essas histórias, né? Graças à vaidade, que Deus o tenha. Foi. Mas a vontade muito grande também para voltar para a Paraíba. Fui para o sertão da Paraíba. Recebi várias homenagens. Agora teve uma que eu não gostei. Quando cheguei lá, estavam querendo que eu fosse o preparador físico do time de futebol. Quando eu fui entrevistado na imprensa e disse, eu sou professor do Departamento de Ciências Exatas da Natureza. Mas esse é muito bom, sabe até de ciência. Pelo amor de Deus. Então, essa confusão. Agora, a instituição reclama do CNPq que envia as normas. Mas isso tem que ser repensado. Por exemplo, o pé de meia é utopia. O pé de meia é utopia para a física. Eu pergunto aqui, quem é que fez 650 pontos no Enem? Estudante. Levanta o braço. Nenhum. Eu disse isso para o Olival ontem, na palestra do centenário da física quântica. Ele, professor Rafael, muito obrigado pela informação. Eu não estava sabendo, ele só elogiando como você elogiou.
Não existe a utopia. Agora, pega esse pé de meia e dá para o aluno que está estudando agora, são poucos. Mas você precisa ter um orientador. Aí sim, obrigado. Gostou da sugestão? Valeu. Não, essa questão de se o corte é alto ou não, tinha que fazer esse corte, né? Para os que estão ingressando. Nós temos 320 mil possíveis candidatos. É claro que eles podem não estar interessados na licenciatura. Nós vamos saber agora com a finalização do civil. Agora, nós vamos chegar a uns, eu acho que chegando perto de uns 40 mil inscritos em curso de licenciatura no SISU, nos tais 650 pontos. É claro que isso não é o fim do jogo ainda, né? Você precisa saber se ele não só se inscreveu, mas ele vai se matricular no curso de licenciatura. É um tema que eu concordo que é bastante preocupante, porque talvez necessite ajustes. Porque você pode ter um estudante que faça o curso, mas não tem interesse em estar no profissional. Então, a eficiência do programa, a eficácia do programa é levar o estudante até o magistério. Mas para isso também tem incentivos, tem uma parte do benefício que também demanda para ser usado o ingresso na carreira. Enfim, há incertezas, mas eu acredito que as vagas disponíveis por bolsas, elas vão ser preenchidas. Acho. Pedir. Em pé de igualdade, todo mundo pedir. A seleção é todo mundo em pé de igualdade. Pedir. Iniciação de pesquisa, iniciação científica. Pois então, aí tem sempre uma saída. Isso não é primeiro. Sou eu? Tá bem. Bom dia, meu nome é Paulo Menezes, sou da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, colega do Manuel aqui no mesmo departamento, né, Manuel? Bom, primeiro, assim, eu sei da sua competência, né, em termos das avaliações de larga escala, né, à frente do CAED lá em Juiz de Fora, mas uma questão, né, que sempre fica em relação a esse tipo de avaliação, né, como você mesmo coloca na sua fala, é essa perspectiva, né, da melhoria da qualidade, né, dos, digamos assim, dos sistemas, né, que são avaliados, a partir da avaliação. Só que, no geral, o que a gente percebe? A gente vê uma inversão nisso, no sentido em que, na maioria das vezes, né, as avaliações são usadas apenas como ranqueamento, né, de melhores e piores, e, na maioria das vezes, né, esse ranqueamento também leva a desequilíbrios, né, em termos até mesmo, né, da efetivação de recursos, né, para aqueles que estão melhores, né, recebem mais, para os que estão piores recebem menos. Assim como, por exemplo, nessa questão, como o colega destacou ali, em relação à própria bolsa, né? Quando a gente fala, por exemplo, na questão da licenciatura, eu acredito, com certeza você sabe disso, né? Você tem uma atratividade da profissão muito baixa. E acaba que, efetivamente, você tem aqueles estudantes que se façam a opção pela licenciatura, tem aqueles índices menores mesmo no ENAD. E aí essa utopia é verdadeira, né? Então, como conciliar essa questão que eu acredito que você tenha, né, um estímulo maior para o ingresso, né, mas efetivamente para o ingresso para uma carreira que efetivamente não dá um retorno que se espera. Né, porque a gente sabe que a valorização docente no Brasil ela é muito precária. Então, como é que conjuga, né, essas coisas, né, dentro da perspectiva aí da avaliação de larga escala? Bom, essa questão da atratividade, né? Eu acredito que a prova vai ser a perspectiva de uso, os seus resultados para fins de seleção de professores
à medida que mais e mais municípios e estados participam, informem visíveis as condições em que contratam docentes e os meios de acesso, eu acho que duas coisas podem resultar disso. Primeiro, uma capacidade maior de todo jovem interessado em ser professor saber onde ele tem condições de conseguir a colocação. Porque é muito complicado para um jovem que está se formando aqui na UF como professor, ele aguardar muito tempo a abertura de um concurso aqui no estado, muito próximo. Na medida que você tem visibilidade, acontecerá algo que me parece bastante razoável. O jovem resolveu, ter uma vaga em São Paulo, e candidatar essa vaga. Então isso tende a tornar esse mercado de trabalho mais atraente e mais dinâmico. Um outro ponto, realmente há grandes discrepâncias de remuneração. E, a depender do público que se tem em mente, você tem colocações que são bastante atraentes, claro, comparativamente com outros. Eu costumo dizer nas minhas aulas lá que um dos cursos mais difíceis para se encontrar bons empregos é direito. Talvez não no FRJ, talvez não aqui, mas você tem uma quantidade de estudantes de direito no país que tem seguramente muito menos oportunidade de emprego e seguramente remunerações piores que o professor. Eu não estou dizendo que a remuneração do professor seja boa, não. Eu acho que lá Juiz de Fora está contratando agora por 5 mil, né? 4 mil, 5 mil, né? 5 mil. Arrumar um emprego de 5 mil com recém-formado de direito lá em Juiz de Fora, vai ser difícil. Então nós temos uma remuneração baixa de professores, né? Nós temos uma situação no país em que, olhando para todas as áreas mais populares em termos de atratividade de estudantes na universidade, as oportunidades em administração e em direito, que são duas das áreas mais populares e mais atrativas, o direito tem um sujeito que é rico, né? E atrai muita gente, como exemplo, que nem artista, né? Tem um artista que ganha $1 milhão por dia, né? E a medicina remunera melhor o recém-formado de fato. Eu acho que não tem outra área que pague 20, 25 mil. Se você fizer um plantão várias vezes por semana, você vai conseguir tirar 25 mil por mês. Dizem os médicos. Vai ter que continuar fazendo esses plantões todos ao longo do tempo. É uma área que remunera bem. Então eu tenho para mim que a prova docente vai conseguir fazer essas duas coisas. Fazer com que um jovem que queira ir trabalhar e arrumar um bom emprego, um emprego dentro do seu horizonte de expectativa como jovem recém-formado, ele vai saber onde é que tem esse emprego e o que ele precisa fazer para chegar lá. Coisa que eu acho que hoje é muito difícil. Vai ter uma vaga na minha cidade que ele não vai saber dizer muito que tem uma vaga lá. Ele vai poder se inscrever e fazer uma prova e ser chamado. Jovens têm mobilidade espacial, né? Então, o salário de professor lá no Pará é de R$9 mil. Só que quem está aqui não sabe que tem um emprego lá no Pará. É um dos melhores. Isso é na rede estadual? Rede estadual. Lá do Mato Grosso do Sul paga um salário também que tem toda tem alguma segurança. Né? Então, isso tudo tende a criar um movimento. A minha expectativa, Paulo, é de que esse movimento venha a tornar a profissão efetivamente mais atraente nos jovens. Agora, é preciso um esforço de atrair o jovem que tem interesse em ir para a sala de aula. Porque esse é o segundo componente do problema. É uma experiência que não é a experiência de arrumar um emprego de escritório. Você tem que ter alguma vocação para isso. Lidar com jovens, né? Lidar com jovens é um trabalho que mobiliza as emoções, não é fácil. Professor Manuel do INEP, presidente do INEP. Clássico da educação, não, mas você tem que saber entrar numa 30 estudantes jovens e não tem condições de mudar. Eu conheço muita gente que entrou na carreira docente e por 2 anos foi embora.
também não foi recrutamento, né? Você tem que buscar jovens que tenham também um pouco desse perfil. A coordenação da mesa é a professora Deise Viana, do Instituto de Física da UFRJ. Tem que também ter os outros componentes do jogo. Pessoal, eu vou seguir a ordem que a professora colocou lá na lista de quem vai fazer a pergunta. E no caso, vou reafirmar, não se estendam muito em relação à pergunta, no máximo 1 minuto, tá bom? Gente, é sempre esse desespero, né, da gente ter a possibilidade de se comunicar e não conseguir se comunicar, né? Olha, eu queria primeiro me identificar, né? Eu participei da comissão que o INEP formou há uma década atrás para discutir a prova nacional para os professores. Nós ficamos mais de um ano indo e voltando para elaborar essa prova. Foi no final do governo, acho que da Dilma, e o processo foi interrompido e eu imagino que foi gasto uma fortuna para trazer essas pessoas até Brasília e voltar. E o projeto já estava assim, no ponto de elaborar as questões, o banco de questões para a prova que inicialmente iria ser para os professores das séries iniciais, os pedagogos, né? Bom, com relação à prova nacional, eu fico pensando, né, nós estamos aqui numa reunião da Sociedade Brasileira de Física, o papel dessas sociedades de autorregulação. Quer dizer, no Brasil isso não existe, né? A autorregulação acaba muitas vezes num processo que favorece alguns que estão promovendo a autorregulação e desfavorece a população. Mas talvez esse fosse um caminho, né? A gente precisaria pensar melhor como autorregular a formação de professores. Isso já tem na própria Sociedade Brasileira de Física, acho que já avançou nos últimos tempos em relação a isso. Existem comissões que discutem os cursos de licenciatura. Eu trabalho com formação de professores há alguns anos, né, de física, e assim, é muito desanimador você ter uma turma de poucos alunos e, dentre esses poucos alunos, eles estão fazendo o curso como uma segunda alternativa para, caso eles ficarem passando fome, desempregados, eles vão dar aula. Então, assim, as nossas discussões, as nossas reflexões, sempre elas são despotencializadas também por essa questão. Então eu não tenho dúvida de que esse programa de pagar essas bolsas é trágico. Ele vai acentuar isso, né, em relação a alunos. Alguns vão até, porque se a gente não trabalhar com a ideia de vocação, mas com a ideia, né, de que é possível a gente escolher e se encantar com certas coisas, eu acho que alguns alunos, por pura necessidade econômica, poderão aderir a esse programa e até ficarem na licenciatura. Mas a gente está num país que tem um problema crônico de falta de verba, de corrupção e tudo mais. Então, assim, esse programa, ele vem, eu acho, né? Ele não resolve nada dessas questões e eu acho que agrava muitas mesmo. Então, agora, o que a gente vai dar aula para quê? Quer dizer, quem é esse aluno? É o que o senhor acabou de colocar agora. Né? Quem é esse aluno? Ele vai, eu trabalho na Paraíba, a situação é dramática dos alunos da universidade, para ter dinheiro para pegar ônibus, você não consegue fazer nada porque ninguém tem dinheiro. Então, talvez você vai aderir alunos para um curso totalmente anacrônico, no caso, né? Não preparado para formar professores, e os alunos vão estar lá recebendo uma bolsa, né, para estarem num ambiente que também não é o adequado. Será que você tem que pagar bolsa também para os professores da universidade para eles melhorarem o curso? Né? Quer dizer, isso acontece também, tem acontecido, eu não sei se isso é legal. Né? Então a minha questão é esta, né? Quer dizer, tirando o aspecto político da questão, o aspecto técnico, onde, meu Deus do céu, um programa como esse pode contribuir concretamente, né, para a formação de professores, com todos os problemas que nós temos no país. Depois de 2 anos, nós vamos fazer o quê com o professor? Tirou a bolsa do professor e daí?
né, ele continua recebendo esse salário indecente? Quer dizer, o que nós estamos resolvendo com essa questão da bolsa? Eu não consegui entender, e eu, como um educador de professores, que vou trabalhar com esse público, eu me sinto constrangido, né, de ter alunos que vão estar na sala de aula porque estão recebendo R$1.000. E espero que eles façam um bom uso disso, terminem o curso pelo menos, façam o que façam, vão para a licenciatura, vão para qualquer lugar, ótimo, né? Porque num país, enquanto ele está recebendo 1.000, tem gente lá no Congresso recebendo bilhões para fazer muito menos do que esse aluno pode fazer. Tirando isso, eu realmente, nessa altura do campeonato, da minha vida profissional, vendo mais uma vez isso acontecer, é muito desanimador. Então, por favor, a minha pergunta é essa. Concretamente, tirando os aspectos políticos, efetivamente, como isso ajuda a formação de professores nesse país e, sobretudo, a manutenção de professores nesse país. Eu não consigo entender como isso vai ajudar. É isso, é o debate aqui no Simpósio Nacional de Ensino de Física. Bom dia. Vai ser... posso falar? Eu estou juntando coisa aqui porque a gente tem mais de 10. Tá bem. Deixa eu levantar aqui. Bom dia a todos e todas. Eu sou Virgínia, não sou da física, sou da psicologia, mas atualmente eu estou na Pró-Reitoria de Graduação, que cuida dos processos avaliativos dos cursos, não só das licenciaturas, como dos 135 cursos da UF, e também substituo o Pró-Reitor nas faltas, né, e nas férias. Então, primeiro, a gente vem percebendo um protagonismo do INEP importante. Não sei se ou isso está, digamos assim, contribuindo, eu imagino que sim, para que o INEP ganhe, né, um destaque importante aí nas políticas, uma integração também com as políticas desde lá do CNE, do MEC, do INEP. Por exemplo, a nota mínima, ou o conceito mínimo dos cursos para receber ProUni, para receber FIES. Falo muito isso para o alunado quando eles vão fazer a prova da ENAD como ponto motivador de que se eles fazem uma prova de qualquer jeito, eles de uma certa forma contribuem para que a educação, os cursos que não têm qualidade, alcançarem nota mínima 13 e receberem recursos públicos através do ProUni e do FIES. Mas, assim, o que eu queria sublinhar, e quero tentar, colega, cumprir com o tempo, a questão do ENAD das licenciaturas foi um desafio muito grande para nós aqui, né? Temos coordenações de curso, sobretudo no que tange as escolas da rede básica, de fornecer dados, né? Dado do supervisor, precisava do CPF, às vezes ficou aquela dúvida, nós tendo o CPF no termo, nós podemos inscrever, sem ele dar o aval, né? Podemos nós fazer isso. Então eu sublinharia a importância do INEP numa comunicação mais direta com as escolas, com a rede básica. Eu sei que já é fora de moda, mas o tal do ofício chegando lá nas escolas, dizendo, olha, está em andamento isso, né, o desdobramento desses elementos para não só cumprimento, né, das políticas, mas também da importância de subsidiar os dados para que o INEP possa acompanhar a qualidade dos cursos. Ficou uma dúvida para mim da PND de que, então, nesse ano, o estudante inscrito na ENAD das licenciaturas, o resultado já vai ser uma certificação da PND para ele, essa mesmo, e o de fora, que não está inscrito na ENAD, ele também pode se inscrever, é isso. E se poderia dar, não sei se é possível, né, uma palhinha em relação à composição dos cursos. A gente ouviu lá no evento dos Sinais 20 anos que mudaria o cálculo do CPC, né, a fórmula de cálculo, e se isso já tem algum adianto para isso, e se isso vai valer já para o ENAD de 2023, que ainda não saiu o resultado, e depois o ENAD de 24. Meu Deus. Bom, a questão de um exame para professores, a prova nacional docente, o que nome tivesse, ela tem uma história antiga.
mais antiga não é 2011, com essa iniciativa que você mencionou. Eu, por acaso, sou velho. Em 2003, ainda era Cristóvão Buarque, ministro da Educação, nós criamos também com foco na pedagogia, porque foi a pedagogia sempre, digamos, a licenciatura mais numerosa e é sempre aquela que, por onde se inicia os esforços de construção de instrumentos e políticas orientadas para a avaliação da formação docente. Então, em 2003, foi desenhado e elaborado uma matriz de referência para a construção de instrumentos que viesse a avaliar a formação de professores dos anos iniciais de educação infantil. Na época ainda não era da forma como ficou posteriormente desenhada a educação infantil, mas o objeto eram os graduados e graduandos em pedagogia. A iniciativa chegou até ao desenho da matriz de referência para a construção de avaliação, mas com as mudanças ocorridas na sequência, a iniciativa foi paralisada. Em 2011, já era a gestão do Fernando Haddad, houve outras iniciativas também nessa direção. Qualquer político, ela precisa contar com o apoio necessário para se transformar em ação. E o amadurecimento, digamos assim, a reflexão na área sobre formação de professores, em especial dos próprios professores, estamos falando aí da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, estamos falando aqui de todo o movimento docente, houve uma convergência em favor de que era necessário criar políticas que favorecessem o acesso ao ingresso, à carreira, o ingresso da carreira. Então, sobre a questão dos insucessos anteriores e de uma perspectiva de sucesso para essa iniciativa, eu diria que as probabilidades de êxito são muito maiores, porque não vejo nenhuma oposição sistemática, nenhuma percepção de ameaça grave de qualquer ator relevante desse processo. E, certamente, o ator mais importante no processo que pretende exercer alguma ação de regulação sobre formação e acesso à carreira são os próprios professores, a representação dos professores. Com todo o esforço de combater a precarização, assegurar o acesso a cargos públicos, diminuir o número de temporários, com todo esse esforço, que é reconhecido também de uma pauta relevante da educação pública brasileira, ele vem se alinhando. Então, eu tenho expectativas de êxito, por colocar 2003, 2011. 2003 terminou na matriz de referência, 2011 foi até a elaboração de índice. Dessa vez já fizemos o ENAD das licenciaturas, que é uma edição da Prova Nacional Docente sem essa finalidade ainda, e depois a proposta de Prova Nacional Docente. E agora o grande desafio, na minha percepção, é a adesão de estados e municípios. Porque num contexto em que há, às vezes, indevidas partidarizações, podemos ter alguma... Ainda não sabemos como vai ser a adesão de estados e municípios. A expectativa de que teremos uma adesão importante e que seja progressivamente maior ao longo do tempo. Agora, a bolsa, eu acho o pé de meia da licenciatura uma iniciativa, eu não entendi exatamente o ponto, porque uma das questões mais importantes para a formação de professores é você assegurar que o estudante tem condições de fazer um curso do início ao fim. Então, é uma bolsa de assistência estudantil, se quisermos, mas orientada ao preenchimento de uma lacuna importante no processo. Então, R$1.000 por mês é uma bolsa que assegura a dedicação desse estudante ao curso, de modo que possa fazer o estágio. Então, isso é importante. Nós estamos falando aqui da importância do tempo de prática para a formação do professor. Certamente, você ter um apoio por meio de uma bolsa também é condição